your presence, Lord. Hallelujah. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. My shame is undone in your presence, Lord. Hallelujah. Let's sing like this. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy, come on, can you sing with me tonight? Oh, let yourself free tonight. Oh, Holy Spirit, hallelujah. Fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. Hallelujah. To be overcome by your presence. One more time. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Come on. Woo! Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Yes, your presence, Lord. Yeah, yeah. Hallelujah. We praise you, Jesus. Yes, your presence, that's what we're longing for. Hey, you're welcome in this place. Yes, Jesus, you're welcome in this place. Hallelujah. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware
become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Hallelujah. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let me hear the church singing Holy Spirit. Vamos lá. Holy Hallelujah. By your presence. One more time. Come on. Holy Spirit, you are welcome. Come from this place and fill the atmosphere, Lord. Your glory, God, is what our hearts are longing for. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, God. Hallelujah. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. We praise you. Hallelujah. Hashega, hashega, maha, 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 ketaka, maha. Hashega, maha, nega, mashega, na, madaga, bashera, maha. Hallelujah. Shaga, hashega, baha. Shaga, baha, shega, daga, bataka, mashega. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. A tua presença, yes, viva em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão do céu. Este é o meu pão. Este é o meu pão do céu. A tua palavra viva em mim. Adore. Eu anseio por ti. Preciso de ti. Este é o meu respirar. 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 A tua presença viva em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão do céu. Este é meu pão. Este é o meu pão do céu. A tua palavra viva em mim. Adore, cante bem forte. E eu anseio por ti.
E eu anseio por ti. Preciso de ti, preciso de ti, aleluia, preciso de ti, aleluia. Aleluia. Shagahaba shagarahaba lagaba shanaha. Hainene mayamanene kebala kemanana. Shagalagaba shagahanagaba shagahaba laga shagamaha. Hey bagene gaba chushukuba. Haine gaba shagara keda shagaba lagaba. Haye bayate shaya wabaga chega bahaya lakashai. Hey wagi kema heba hitoko mahanagma. Ha. Oh alageva. Eu quero estar nesse lugar. Aleluia. Onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Chega. Eu quero estar neste lugar. Onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Aleluia. Sabe onde é esse lugar? Em tua presença, Senhor. Jesus. Em tua presença, Senhor. Jesus. Olha só quem está aqui entre nós. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, hey, yeah. Aleluia, chega barra. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, a ti toda honra e glória, 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 a ti toda honra e glória. Eu quero estar neste lugar. Aleluia. Onde o quê? Onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Aleluia. Eu quero estar neste lugar.
tua presença, Senhor. Em tua presença, Em tua presença, Senhor. Jesus. aleluia, Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo eu me rendo ao agir. meu anseio, Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. aleluia, te adoramos, Senhor, aleluia, te adoramos, Senhor, vamos lá, aleluia, aleluia. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Aleluia. Sharabagada, chega na Ramanashaya. Aleluia, chega lá, chega lá, chega. Oh, chega Mahaneshaya. Aleluia. Ai, chega, barra, chega da gata, chega Mahaya. Já, ba, shaya. Ai, chega na chega. Ai, chega da raba, chega, barra. Chaka Hama chega Mahama chega. Saqueta chega lá, chega Maha. Ai chega da Gobacheiro no Gomahai. Oh, chega, não queiram sair da presença. Não queiram sair da presença. Chega Maha, chega Maha. Chega ba, chega Ragada, chega Mahachaya. Tahapaha, o Espírito de Deus me diz que tinha uma pessoa que chega que estava totalmente apagado, apagado assim que eu digo, estava triste, desanimado, mas hoje a presença te alcançou. A presença te alcançou. Pai te renovou. Não perca essa presença. Depois procure o pastor. Aleluia. Santo Espírito.
misericórdia de nós, Senhor. Nos alcança com a tua graça, com a tua misericórdia, ó Deus. Nos quebranta com a tua presença. Nos limpa, nos lava, nos transforma. Nos perdoa, Senhor, nos purifica. Nos renova com a tua presença, Senhor. Te adoramos, Jesus, te adoramos, ó Pai. Nós te adoramos, ó Deus. Te adoramos, Senhor. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Abra sua boca e adore a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, mas abra sua boca. Adore ao Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, ó Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Continua falando conosco, ó Pai, através da ministração da tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Continua salvando, libertando, transformando, renovando vidas, ó Pai. As crianças também que serão ministradas, ó Deus. Abençoa, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa os professores, assistentes. Em nome de Jesus, Senhor, queremos continuar na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia, graças a Deus. Oh, aleluia, sente-se na mesma alegria, glorificando e adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Glória a Jesus. Bom estarmos na presença do Senhor. As crianças não saiam ainda, por favor. Só um momentinho. Graças a Deus. Aleluia. Eu queria com muita alegria apresentar que está conosco. Há algumas semanas atrás esteve conosco meu pai e a minha mãe, pastor João e a pastora Claudete. E hoje eu tenho a alegria, eu e a Milene, não é isso? O Giovanni e a Júlia, de ter o meu irmão, que já esteve aqui o ano passado, retrasado, não é isso? Estava pastoreando uma igreja em Angra dos Reis. Podem vir aqui, vem os 4 para a gente apresentar. E agora, já há algum tempo, eles estão pastoreando a Assembleia de Deus no bairro de Bangu, que é na cidade do Rio de Janeiro, uma igreja com quase 12 mil membros, mais de 80 igrejas. Esse aqui é o Sangar, está na Bíblia, tá certo? Tem 13 anos. O Sanlai também é bíblico, tem 8, tá certo? A pastora Maria Cláudia e o pastor Sóstene, está na Bíblia também, tá certo? E eles pastoreiam essa igreja. E eles já estiveram aqui, né? O casal e os garotos pela primeira vez, tá bom? Querem recebê-los com alegria? Dá uma salva de palmas bem bonita aí, calorosa, recebendo com alegria em nome de Jesus. Amém. Obrigado. As crianças podem ir agora. Eu queria que as crianças conhecessem, né? Meus sobrinhos e todo mundo. Pode vir. Pastor Sóstenes. E as crianças vão para o ministério. Amém, amados? Pega a sua Bíblia, amém? Nós vamos ter palavra de Deus para o nosso coração. O pastor Sócio tem pregado a palavra de Deus. Se você quiser acessar o site deles, que tem acesso mensal de... Quanto você falou? Hoje nós olhando, está 177. Tem um acesso mensal, graças a Deus por isso, de cerca de 170 mil acessos por mês, né, até hoje. E o site é AD, de Assembleia de Deus, bangu.com.br, não é isso? AD Bangu. Amém? Vamos à palavra de Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. É uma alegria revê-los. Rever aqui o meu irmão, o pastor Salmão, sua esposa, Milene, pastora Milene, seus filhos, e rever a igreja também, que estivemos aqui há um ano. E aqui os pastores dessa igreja, desse ministério, já esteve pregando lá em Bangu, né, o nosso pastor Gesiel, né? E foi uma bênção. Pastor Edson, em nome do pastor Edson aqui, eu cumprimento todo o ministério dessa igreja. E, em especial, por estar aqui com a minha esposa, meus filhos, numa data que é uma semana festiva para a igreja, para o ministério, para o Salmão, sua família,
que é a comemoração dos 13 anos deste trabalho, dessa igreja abençoada que o Senhor tem abençoado muito. Então eu me sinto privilegiado mesmo, por esse momento que nós não calculamos isso, mas o Senhor aprova de estar aqui, e eu sei que Ele nos dá essas oportunidades, porque é uma igreja que está no nosso coração e que nós oramos diariamente. Nós temos campanha de oração e está lá o nome da igreja, que representa não as paredes, mas representa a sua casa, a sua família, o seu lar, né? Então nós intercedemos por vocês diariamente, nas nossas campanhas pessoais mesmo de oração. Eu tenho um caderno de oração em que eu escrevo os nomes, e nós participamos, eu mesmo diretamente lá na igreja em Bangu, de 3 campanhas de oração, que é no domingo antes da escola, na terça e na quarta pela manhã. E vocês estão no nosso coração, e eu sei que é por isso que Deus acaba nos dando esses momentos ímpares, né? E tinha preparado uma palavra aqui, mas Deus, aqui nesse louvor, nessa situação, me colocou aqui uma outra palavra. Poderíamos dar um tema de renovando, Deus renovando as promessas com você. Não sei se seria bem uma pregação, quero mais compartilhar com vocês a promessa que Deus tem com cada um de vocês aqui, e Deus quer renovar essas promessas comigo e com você hoje, nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Salmo, número 78. Salmo 78. Acharam? Queria que nós juntos lêssemos o verso 19. Vamos todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Falar contra Deus e disser, poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Você pode repetir essa palavra mais uma vez? Vamos lá? 1, 2, 3. E falaram contra Deus e disseram, poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Este salmo, o salmista, na sua oração, Asaf, está nas suas orações relembrando o que Deus fez por Israel. Nas nossas orações, nós também devemos aprender a relembrar aquilo que Deus faz conosco e os erros que cometemos também diante dele. Aqui ele está expondo nesse pedaço, entre todo o texto quase, mas ele levanta aqui, lembrando como o povo duvidou de Deus. Diante de um grande deserto, o povo levanta a sua voz contra Moisés, com saudades do Egito e da comida do Egito,
nessa saudade, Deus tinha uma promessa para esse povo, de uma nova terra, de uma terra que mana leite e mel, novas bênçãos, tudo novo. Mas tinha um deserto para atravessar, porque nada nessa vida de bênção você consegue com facilidade. Coisa que vem muito fácil nas suas mãos, pode pôr uma interrogação se é Deus mesmo que está te dando. Deus não dá nada fácil para ninguém, não. Se vem fácil, pode até lá na frente, depois de tanta luta, vir parecendo que foi fácil, mas é só você parar um pouquinho e olhar para trás como é que você chegou lá. Alguém disse a uma pessoa muito bem sucedida, disse: como é que você fez o sucesso da noite para o dia? Ele falou: não, eu levei 20 anos somente para fazer o sucesso da noite para o dia. E nessa dúvida, o povo levanta uma questão contra Moisés. Moisés diz: calma, gente, Deus já mandou as 10 pragas, Deus já abriu o mar vermelho, Deus tem feito milagres, por que vocês estão duvidando? Deus vai nos dar aqui uma mesa nesse deserto, Deus vai nos dar vitória, não vai faltar nada. Não precisa ter saudade do Egito, nem das comidas boas do Egito. E o povo disse: mas porventura Deus pode preparar uma mesa no deserto? Não tem como realmente. Como é que se prepara uma mesa no deserto? Deserto é deserto, já está definido. É lugar de sequidão, fome, solidão, vazio. Então não tem banquete no deserto. Não tem banquete em lugar de solidão, de fome, de vazio. Então, com essa palavra, o povo estava duvidando da promessa que Deus tinha com eles. Porque a promessa de Deus, ela era coletiva para o povo de Israel. Mas ela era individual. Porque o coletivo, ele se forma pelo indivíduo. Então, era uma bênção coletiva. Porém, ela era específica para cada indivíduo. Mas o povo duvidou dessa promessa, dessa bênção. E nós, com as lutas que nós passamos, os desertos que nós passamos, também somos tomados por essas dúvidas. Será que Deus ainda se lembra de mim? Será que Deus ainda tem algum plano comigo? Será que aquelas promessas que Deus me fez não caíram por terra? Será que não foi empolgação do profeta, ou uma mensagem que o pastor, o pregador ministrou, e eu interpretei errado na empolgação? O deserto realmente nos leva a muitas dúvidas. Há muitos questionamentos. Mas eu queria meditar com vocês que mesmo no deserto, Deus é capaz de preparar uma mesa, renovando conosco, ou com cada um de nós, a sua promessa, nos avisando que a bênção está chegando, ou que ela está ali. Lá no livro de Samuel, capítulo 17,
Davi, homem de Deus, tinha a promessa de Deus. Deus prometeu a Davi que lhe daria o reino, o trono. Davi não era descendente de rei. Era muito fácil alguém chegar para Jonatas e profetizar para Jonatas, filho de Saul: eis meu servo que eu te digo, tu vais suceder o teu pai, essa cadeira é sua, estou te preparando. Porque o reinado, ele é de pai para filho. E Davi não pertencia à família dos nobres e nem de rei. E um profeta vai até a sua casa e o unge, dizendo: tu serás rei em Israel. Passa-se os anos, ele assume o trono. Senta no trono que Deus lhe deu. Recebe a bênção que Deus lhe deu. Mas passado o tempo, o nosso arqui-inimigo, ele não fica satisfeito com as nossas bênçãos e quer nos arrancar as bênçãos. E esses momentos dessa batalha espiritual são momentos de deserto. São momentos de solidão, de lágrimas, de tristeza, de vazio. E isso nos atinge em várias áreas. Pode ser na saúde, pode ser na vida financeira, pode ser na área ministerial, espiritual, familiar. Davi, depois de estabelecido como rei, levanta um homem diabólico, chamado Absalão, que era seu sangue, era seu filho. Ele teve um filho que o substituiu, que foi uma riqueza, Salomão. Mas Absalão não tinha a promessa de Deus. E quem não tem a promessa de Deus quer arrancar as promessas que nós temos de Deus. E nesses capítulos 17, 16, 18, nos relata que Salomão queria tomar a bênção de Davi, ou Absalão. E Absalão se atreve a ir para a porta da entrada de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele era um homem muito bonito. Imagina, quando a Bíblia define que é uma pessoa muito bonita, é porque não tem defeito. Inclusive a própria Bíblia relata que ele era um homem que não havia defeito. Desde a planta dos seus pés aos seus cabelos. Era um homem sem defeito. A gente vai para de frente ao espelho e a gente vê tanto defeito, né? No meu caso é narigudo, os cabelinhos querendo cair, as perninhas tortas, né? A Bíblia diz que Absalão era um homem que não havia defeito. Uma beleza ímpar, de um cabelo que era um show grande, e que até o corte do seu cabelo tinha um charme especial, que era feito a cada ano, de forma tal que o seu cabelo era tão forte que era pesado. E esse homem, com a sua beleza, começa a tentar conquistar o povo, para roubar a bênção, o trono de Davi. E ele encontrava uma pessoa que foi marcar um encontro com Davi, e o problema não foi resolvido, a questão não foi resolvida, e ele cercava essa pessoa, e a pessoa via que era o príncipe, se encurvava,
E ele, a Bíblia diz em detalhes, que ele ia até a pessoa e não deixava ele se encurvar e dizer, não, eu sou igual a você. Ele era príncipe, como é que ele vai falar uma coisa dessa? Não, eu sou igual a você. Não precisa se encurvar. O que está acontecendo? Ih, rapaz, estive lá com seu pai, mas não resolveram nada. O dia que eu fosse, se fosse eu que estivesse lá. E com essa conversa mentirosa, Absalão foi conquistando o coração do povo. E a Bíblia diz assim, e Absalão roubava o coração do povo. E a Bíblia diz que o coração do povo era de Davi, o povo amava Davi. Mas Absalão começou a roubar. Olha, amados, não tenha dúvida que as promessas que Deus tem com você, o diabo trabalha de uma ou de outra forma para roubar aquilo que Deus te deu. Isso é uma verdade. Os nossos filhos que nós criamos, trocamos fraldas, amamos, beijamos, vão crescendo. Esse espírito de Absalão está solto por aí para roubá-los de nossas mãos. Nós criamos eles no caminho do Senhor, na casa de Deus. Mas o espírito de Absalão está por aí para arrancar nossos filhos da casa do Senhor, das nossas mãos, levá-los para as drogas, para as más companhias, para os vícios. Quer roubar o seu lar, aquilo que Deus te deu, que é a sua riqueza, é a sua bênção. É roubar o seu esposo, parece uma Absalona, né? Quer roubar o seu esposo, quer roubar a sua esposa, quer roubar o emprego que Deus te deu, quer roubar a oportunidade que foi Deus que te deu, quer roubar o ministério que foi o Senhor que te deu, quer roubar os dons que você tem, quer roubar a alegria da sua salvação, porque são duas coisas diferentes, a salvação e a alegria da salvação, são duas coisas diferentes. A alegria da salvação é essa satisfação, esse gozo que a gente tem de ser crente, de ser servo de Deus, de estar na casa do Senhor. A gente não vê a hora de vir para a casa do Senhor, de estar fazendo alguma coisa na casa do Senhor, de estar trabalhando, participando. E vem as lutas, vem os desertos, vem as dificuldades, e a gente perde esse prazer. E o diabo nos atinge com um vazio tão grande. A gente não perdeu a salvação, você não perdeu a salvação. Você não pecou, não fez nada que riscasse o seu nome do livro da vida. Mas você perde esse prazer de Deus na sua vida. Você perde o prazer da palavra de Deus, perde o prazer de ouvir a palavra de Deus, perde o prazer de ouvir cânticos maravilhosos como esse aqui, ou então estão aí cantando, louvando, ensaiaram para fazer esse louvor, Deus usa, mas você não sente nada. E você, não é que você não quer sentir, você fica se interrogando, Senhor, por que está todo mundo sentindo e eu não estou sentindo? Você não perdeu a salvação por causa disso, mas perdeu a alegria da salvação. O salmista fala sobre isso, torna-me dar a alegria da salvação. Você não sente mais prazer nas coisas de Deus. Você vem num culto, o melhor momento para você é quando que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, vai em paz, irmão, boa semana, foi glória a Deus. Então você perde essa satisfação, perde a satisfação de uma reunião do culto doméstico em casa, perde a alegria por tudo. É um espírito de Absalão que fica a portas de nossas vidas para roubar aquilo que o Senhor te deu, para roubar as promessas que o Senhor te deu e você ficar duvidando. E as lutas, as crises
nos leva muitas vezes a isso, porque também nós não entendemos que lutas e crises são bênçãos de Deus. Nós entendemos que bênção de Deus é só quando a vitória chega e o sonho realiza. Não, as lutas e provações são bênção de Deus. Eu oro constantemente: Senhor, eu te agradeço pelas lutas, te agradeço. Assim como eu agradeço pelo pão de cada dia, pela salvação, nas minhas orações eu incluo: eu te agradeço pelas lutas. Porque se não é as lutas na minha vida, minha esposa não me aguentava, meus filhos não me aguentavam, os meus amigos não me aguentariam, a igreja não me aguentaria, eu seria um homem arrogante, insuportável, enjoado. Mas as lutas põem a gente mansinho, humilde. As lutas fazem com que eu olhe para você e diga: eu preciso de você. As lutas fazem eu reconhecer que eu preciso da minha esposa, que eu preciso dos meus filhos, que eu preciso dos obreiros à minha volta, que eu preciso do outro pastor, do outro companheiro, do outro amigo, que eu preciso dos meus líderes. Então as lutas, elas nos trazem humildade, ela trabalha no nosso interior. E tem um detalhe, a Bíblia diz que Deus ama aquele que corrige. É verdade que tem alguns que são bem mais amados por Deus, né? Que Deus corrige, ou Deus corrige os que amam, né? Mas imagina se nós não fôssemos corrigidos por Deus. Nós seríamos bastardos. Se eu e o Salmão não tivéssemos apanhado dos nossos pais quando era criança, nós não estaríamos aqui hoje. Louvamos a Deus pelos dias que nossos pais nos pegavam com vara de goiaba e diziam: o caminho é por aqui, rapaz. É por aqui o caminho, não é para lá, é para cá. E nós sapateávamos, brigávamos, xingávamos, ficávamos nervosos, mas dizia: é por aqui o caminho. Hoje ele pode vir no púlpito onde o Salmão é pastor, e vai lá no púlpito na igreja onde eu sou pastor. Glória a Deus. Paulo diz que a correção na hora é difícil, mas depois vem regozijo. O deserto, a crise, a luta é difícil, mas depois vem o regozijo. As provações são difíceis, mas depois vem o regozijo. E aparece, além de tudo, na hora das lutas do deserto, ainda aparece esse espírito de Absalão para nos arrancar. Por quê? Porque nós estamos no deserto, estamos, como é que se diz? Vulneráveis. Estamos vulneráveis. Então qualquer voz, a gente começa a ouvir. A gente começa a dar vazão mais ao sentimento do que às promessas que Deus estabeleceu conosco. E nessa batalha, Absalão conquista o coração do povo, mobiliza o povo, conquista corações de amigos de Davi, de conselheiros de Davi que sentavam na sua mesa. Aitofel era um dos seus conselheiros. Ficou chateado porque Davi teve um caso seríssimo com a sua neta, que foi Betseba. Ah, pastor, como é que o senhor descobriu? Não está escrito isso na Bíblia? Está lá na Bíblia. Está escrito isso, mas está escrito nas árvores genealógicas, você vai ver lá Aitofel e a família de Aitofel. Marido de Betseba. Então, Aitofel deixou ser tomado por aquela situação, todos se revoltaram e expulsaram Davi da cidade. Davi, para não brigar com seu filho, saiu correndo e foi para o deserto. Davi, lá no deserto, sobrou uma equipe de soldados com ele, que eram os melhores, aqueles 30 fiéis não o abandonaram, estavam lá com ele no deserto. É interessante que no deserto nós vamos conhecer os verdadeiros companheiros.
No deserto nós vamos conhecer as pessoas. Preste atenção que a palavra que Deus tem para você é: Deus renova a sua promessa com você. Então o deserto nós vamos aprendendo tudo isso. Quem é quem? Nós vamos conhecendo quem é quem. A gente que é pastor, que é transferido, vem as bênçãos, mas nas transferências você passa muitas decepções. Porque você conhece muita gente que estava ao seu lado que não eram amigos. Nas transferências você conhece pessoas que nunca aproximaram do púlpito para te dar a paz do Senhor, que eram verdadeiros intercessores na oração por você, que te amava muito. É uma coisa incrível. É claro que também muitos que estavam ao seu lado são amigos e vão chorar, mas alguns não são. Davi no deserto, ele escreve um dos mais belos salmos. Você pode abrir a Bíblia no Salmo de número 3? Sozinho, perdeu o trono. Você acha que Davi nesse momento não poderia estar pensando: Senhor, mas cadê a tua promessa? Cadê a tua promessa comigo? Cadê aquela promessa através do profeta Samuel? Aonde estão as tuas promessas? Davi escreve o Salmo de número 3, nessa noite em que ele foge do seu filho e está no deserto, porque Davi fugiu para o deserto. E está refugiado no deserto. Está vulnerável no deserto. Está sentindo a crise de perto, o abandono. Suas esposas ele perdeu. Suas concubinas perdeu. Porque Absalão, para provar que tinha rebeliado e brigado com seu pai, dormiu uma noite com as suas concubinas. Davi perdeu o seu palácio, a sua terra, o seu povo, o seu quarto, a sua cama, o seu jantar, o seu almoço, os seus banquetes. Estava tudo em xeque. E Davi poderia dizer: quer saber de uma coisa? Não vou mais mexer com esse negócio de Deus. A partir de hoje não componho mais salmos, não escrevo mais nada. A partir de hoje, posso até continuar aqui crente, mas não falo mais nada para ninguém. Fecho a minha boca e vou viver a minha solidão espiritual. Mas Davi não faz isso. O Salmo de número 3, ele é escrito nessa noite. Está aí no texto. A palavra em negrito grande, essa é das editoras. Mas é em negrito preto aí pequeno, essa é original. E Davi, diante disso tudo, ele escreve, não vou ler todo o Salmo, mas ele escreve o verso de número 5. E diz assim: eu me deito e durmo, e acordo, porque o Senhor me sustenta. Aquela noite, o travesseiro de Davi eram as pedras. Não tinha nada que o protegesse. Estava um grupinho de soldados ali de 30 homens, que eram guerreiros, mas para quem era rei, tinha exército com milhares, mas ele não duvidou da promessa de Deus. E eu não vou pegar aqui exemplo daqueles que duvidam, eu vou pegar exemplo daquele que mesmo na desgraça, ele continua dizendo: eu me deito e durmo,
e vou acordar aqui porque o Senhor vai continuar me sustentando. Por que Davi falou isso? Porque Davi estava firmado na promessa de Deus. Te darei o trono, e o trono vai passar de você para os seus filhos, e os seus filhos vão continuar no reinado eternamente, porque nessa geração viria Jesus, e Jesus é eterno, e o reino de Jesus vai permanecer eternamente. Então Deus tinha dito a Davi que o seu trono permaneceria, que seus filhos iam substituí-lo, e que seu trono ia permanecer eternamente. Amados, Deus tem uma promessa com você. Deus te trouxe para essa terra porque Ele tem uma promessa com você. Talvez não seja exatamente isso que você queira ou sonha, mas essa é a forma que Deus quer trabalhar com você, e essa é a forma que Deus vai te abençoar. Eu me deito e durmo e acordo. Poxa vida, isso aqui é muito forte, até porque dormir é o momento mais vulnerável do ser humano. Não tem um momento mais vulnerável do ser humano do que é quando está dormindo. É o momento mais desprotegido que o ser humano passa, é quando ele está dormindo. Ele não tem força nenhuma, ele não está vendo nada, ele não sabe o que está acontecendo. Mas o salmista diz: olha, eu vou deitar e dormir, porque o Senhor vai estar me guardando, e Ele vai estar me protegendo, as suas promessas continuam vivas, e Ele vai me sustentar. E essa palavra que ele diz, é claro que moveu o coração de Deus. E Deus, certamente aqui parafraseando, certamente Deus olha e diz: o meu servo mesmo no deserto, ele não duvidou. E ele disse que vai deitar e dormir, eu vou sustentar ele, então eu vou mesmo. E aí, lá no texto onde nós estamos, no capítulo 17, Deus começa a trabalhar para sustentar Davi, mesmo no deserto. Deus começa a trabalhar para provar a Davi que a promessa que ele tem com Davi vai continuar e vai se cumprir. A promessa que Deus tem comigo e com você, ela vai continuar, não vai acabar. E a Bíblia diz que Deus levanta um homem chamado Barzilai. Barzilai era um senhor de 80 anos, fazendeiro, riquíssimo. Não sou mineiro, mas quando eu leio Barzilai, eu me lembro assim de um mineiro fazendeiro, dono de fazendas. Sabe por quê? Porque aqui o que ele vai pôr aqui na bagagem dele é coisa de mineiro. A Bíblia diz que Deus levanta Barzilai e diz: vai até o deserto e leva sustento para o meu servo, porque ele disse que ia deitar na hora dele dormir. Ele orou e disse: eu vou me deitar e vou dormir, porque o Senhor vai me sustentar, e eu vou mesmo. Levanta aí. E aí o Espírito de Deus diz a Barzilai, e diz assim, Barzilai reuniu, verso 28. Verso 27, no finalzinho, diz o nome da pessoa, Barzilai. Verso 28 do capítulo 17, 2 Samuel. Diz assim: e pegaram camas, bacias e vasilhas. Olha só, parecia uma visita na Casas Bahia, que aqui não tem, mas lá no Brasil, quem é de lá conhece. Pegaram camas, olha só o que eles foram levar para Davi: camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão tostados, favas, lentilhas e torradas, mel, manteiga de leite de cabra, ovelhas, queijo feito com leite de vaca, diz aqui o meu texto, e o levaram para Davi e os seus companheiros no deserto. Amados, ainda que você esteja passando por um deserto,
Deus vai levantar um Barzilai. E o milagre vai acontecer na sua vida. Esse Barzilai é o próprio Espírito Santo, que nos sustenta na hora da angústia, da aflição, na hora em que nada pode... Como é que Deus vai preparar uma mesa no deserto? Essa não foi a pergunta lá do Salmo 78? E aqui Deus está mostrando que Ele é capaz de preparar uma mesa no deserto. Davi estava no deserto e muitos à sua volta, ele não, mas os que estavam à sua volta pensavam: cadê as promessas desse homem? Quando ele fugia, um jogava a pedra e dizia: some, seu desgraçado, você roubou o trono de Saul, você não tem nada de Deus, e jogava pedra. Um dos soldados de Davi disse: quer que eu vou lá e arranque a cabeça dele? Davi disse: não, se Deus não está nos protegendo agora, deixa esse homem xingar, ué, deixa ele. As pessoas jogam pedras, falam, estão à nossa volta e dizem: está aí, ó, cadê? Não tem promessa nenhuma de Deus. Isso era uma conversa fiada aí que Deus estava com ele ou com ela. Quantos já podem ter dito isso de você? Ou se não falaram, pensaram, olhar para você e com o olhar te desprezaram, com o coração te desprezaram, até mesmo dentro da sua casa, entre os seus parentes. Davi passou por isso. Davi passou por isso. Saiu correndo e as pessoas jogando pedra nele, dizendo: você não tem nada de Deus. Você não tem promessa de Deus. Amados, essa é a voz do diabo. Mas o Senhor tem uma promessa com você. Deus tem uma promessa com você. Deus tem uma promessa com essa igreja. Deus tem uma promessa com o pastor Salmão e a sua casa. Deus tem uma promessa com o ministério dessa igreja. São 13 anos com essa obra aqui, e Deus nessa noite renova as suas promessas com essa igreja, com esse ministério, com esse rebanho. Ainda que muitos joguem pedra, muitos dizem: não, não pode, como é que vai ser isso? Eu já disse isso aqui, mas vou repetir, porque talvez um outro grupo de pessoas também, irmãos que vão chegando, né, nesse período, vão aceitando Jesus. Há 13 anos atrás, eu e o Salmão nos encontramos para um evento em Amsterdã, com o pastor Billy Graham. E nós estávamos hospedados num local de 10 mil homens. Aquelas beliches. E ali, de uma forma surpresa para mim, o Salmão me disse: olha, nós estamos iniciando uma igreja nova. O culto começou quarta-feira, parece negócio de um hotel. Alugamos um salão. Irmãos, aquilo eu fiquei abalado profundamente. Profundamente. Eu fiquei muito angustiado. Eu era pastor da igreja na região de Osasco e Carapicuíba na época, Campo Grande, e aquilo me abateu extremamente, e eu perdi a noite de sono. Perdi a noite de sono, e fui de madrugada, a hora que todo mundo estava dormindo, eu dobrei o meu joelho, eu estava dormindo embaixo, o Salmão em cima, e comecei a chorar. Jesus, o que o senhor está fazendo com o Salmão? Que é isso, meu pai? O Salmão largou a família toda, largou oportunidades aqui no Brasil, foi para lá, através daquele trabalho na África, e da África veio para si, decide ver essa oportunidade, e agora essa situação. Para mim, o Salmão estava acabando. Para mim era o fim. E aquela noite não dormi, acordei muito angustiado. Deus não me disse nada também. Também nem, acho que eu não deixei nem a oportunidade de Deus falar, porque eu estava só chorando e reclamando. Mas olha aqui, quando Deus tem uma promessa com você, ainda que venha o deserto, as bênçãos do Senhor não vão falhar.
Passado 13 anos, vocês têm aqui uma igreja abençoada, um ministério abençoado, uma igreja crescendo. Todos os pastores e cantores que eu encontro que trabalham aqui, ou que vêm aqui cantar ou pregar, só me levam notícias boas desse ministério, dessa igreja, desse trabalho, do crescimento desse trabalho. Quanto que muitas igrejas chegaram a fechar, a acabar com crise, dificuldade. Tem pastores renomados nos Estados Unidos, que hoje, brasileiros, que voltaram para o Brasil. E aqui Deus está abençoando. Pode vir deserto, mas mesmo no deserto, Deus tem um negócio com você. Se Deus tem uma promessa com você, fica firme. Deita e dorme, porque o Senhor vai te sustentar, o milagre vai acontecer, Ele vai levantar Barzilais para fazer o milagre na sua vida. A promessa de Deus renova com você nessa noite, renova com essa igreja nessa noite, renova com o pastor dessa igreja nessa noite, com o ministério. Pode parecer tudo ser um deserto. Você pode até olhar e falar, gente, mas da onde vai vir a comida e o banquete? Da onde vai vir o milagre? É só você deitar e dormir, que Deus levanta os barzilais para levar a cama, as vasilhas, o queijo, o mel, as providências. Quer dizer, isso aqui, por que tantos detalhes no versículo? É que são os detalhes das nossas necessidades pessoais, sentimentais, espirituais, ministeriais, financeiras. Isso aqui são os detalhes. Isso aqui é o cuidado de Deus, é tão especial, que aqui fala de detalhes para mostrar esse cuidado de Deus. Quem sabe Davi naquele dia estava falando, meu Deus, eu comia lá uma coalhada gostosa, uma lentilha boa, e hoje eu aqui não temos nada para comer. E você acha que Davi não pode ter falado isso? Pode sim. Eu era pastor, co-pastor na cidade de Palmas, Tocantins, junto com meu pai. Nunca fui trabalhar muito com meu pai, mas teve um período que eu trabalhei com ele. E me arrependo de não ter trabalhado com ele. A gente é novo, descabeçado, vai atrás daqueles que a gente se acha que são ídolos, grandes pregadores, grandes pastores, e é com esses que a gente se decepciona, passa vergonha. E o nosso pai, que a gente acha que é um ignorante, um simplesinho, um tal, que não é grande fenômeno, não é grande pregador, é ele que tem a bênção, é ele que tem a sabedoria, é ele que... Entendeu? E os que eu achava que eram os fenômenos, todos eles me passaram vergonha e me decepcionaram. E nós lá, passando necessidade, a igrejinha nossa era desse tamanho aqui, ó, daqui ali, de madeira torta. Você olhava assim, ó, punha a cara assim, você via de dentro da igreja ou de fora para fora, entendeu? Então você estava aqui no culto, você queria ver o que estava passando lá fora, você olha na... Não sei como é que se dá o nome disso, mas as tábuas não tinha aquela emenda aqui no meio, entre as tábuas. As gretas lá, sei lá. Você está entendendo? E tínhamos 10 crentes, os banquinhos nós mesmos fizemos, 10 bancos. Daqueles que você fica balançando assim enquanto está o culto, aquele culto ruim, você fica balançando nele, porque o pezinho dele faz assim, ó. Eu levantei de manhã e falei assim, Jesus, que vontade de comer um franguinho ao molho, feito pela minha mãe, com uma salada, um bife acebolado. Nós estávamos comendo arroz de ovo, não sei quantos dias. Arroz de ovo é uma delícia. Eu não enjoo, adoro. Lá em casa, de vez em quando eu chego lá em casa à noite do culto, falo, mas aquele arrozinho branquinho feito na hora com um ovinho por cima. É uma beleza. Mas, irmão, come aquilo 15 dias. Vai ver que coisa terrível. Passa a pouco, chega um presbítero lá, o irmão Raimundo. Pastor Sócio, chegou um senhor lá na igreja, quer conhecer o senhor, quer falar com o senhor, não sei o que, veio lá de São Paulo. Chego lá,
Um homem, um senhor muito forte, desajeitado, feio, esquisito. Conversou comigo que tinha um projeto na cidade. Como eu não tinha nada para fazer, a igreja não tinha crente para ficar visitando. Que era 10 irmãos, os 10 estavam trabalhando. Tudo longe. Fiquei ali ouvindo aquele homem. Aí eu falei, olha, eu não vou convidar o senhor para ir lá para casa comer, porque lá nós estamos comendo há muitos dias arroz e ovo. Aí ele falou, não, eu aceito. Ele tem o cara de pau, né? Arroz e ovo, ele aceitou. Aí nós fomos chegando perto assim, ele falou, aquele ali é o quê? Eu falei, é um mercado. Mercadinho pequeno. Ele falou, vamos dar uma passadinha ali. Vocês comprou um negocinho para mim. Eu falei, vamos lá. Chegou lá, ele mandou eu pegar o carrinho. E foi enchendo. Papel higiênico, biscoito, franguinho congelado. Foi no açougue, mandou tirar filé de contrafilé, bife de contrafilé e tal. Verduras, arroz, feijão. Pagou. Vamos embora. Era pertinho. Ó, isso aqui é do senhor, da sua família. Só pede para sua mamãe fazer para nós. Eu falei, beleza. Comemos aquilo que eu tinha pedido. Você acha que Davi não tinha pedido? Senhor, como é que faz? Aí vem os detalhes aqui. Sabe o que é isso? É que a palavra de Deus está mostrando que Deus cuida dos detalhes para você. O Senhor Deus, Ele não enxerga nós assim, aquele coletivão, não. O Senhor, Ele enxerga cada um na sua necessidade pessoal. Você gosta de queijo, o outro gosta de farofa, Ele não vai dar queijo para quem gosta de farofa, o outro gosta de churrasco. Ele não mistura as coisas, cada um no seu detalhe, no seu particular, porque Deus nos conhece pelo nome. A sua promessa é individual, as suas bênçãos são individuais. O Senhor renova a sua promessa nessa noite com você. E aí eu termino. Eu era pastor em Angra. Eu e o Salmão, desde criança, de adolescentes, Deus sempre deu profecias para nós que nós seríamos pastores. A gente teve um período que a gente ficou fora da igreja, uns 3 anos, de 14 aos 17. Mas eu me lembro que ia profetas lá dentro de casa, eis meus filhos, eis meus servos. Olha, não esqueci da minha promessa com vocês não. Entra no meu caminho. Vocês são meus escolhidos, meus ungidos, papapá. Eu e o Salmão chorava. Mas aquele período foi 3 anos complicado. Os nossos pais intercedendo, a gente chegava de madrugada em casa, a porta assim, a gente olhava debaixo da porta, a luzinha acesa e o barulhinho dos dois lá orando. Oh Jesus, a gente entrava quietinho. De vez em quando Satanás aparecia lá dentro do nosso quarto, nós... O poder, já viu isso? Você grama, o sangue de Jesus tem poder e não sai? E o cão rodando ali em volta, perto de você, você vê na assombração, Jesus tem poder, e não sai. Aí quando saía, vinha lá meu pai de pijama. Quem foi, meus filhos? Nós estamos vendo o diabo aqui, não sei o quê. Aí ele orava. Sai em nome de Jesus. Aí a gente dormia em paz. Está entendendo? Aí, eu me lembro lá, adolescente, cabeludo, eis meu servo. Sai da minha casa não. Tu é meu ungido, tu é meu escolhido. De fazer pastor, tal. Aí pastoreia a grandes igrejas, muita gente. E Deus foi cumprindo, está aí, está cumprindo. Estava lá em Angra dos Reis. Para mim eu ia aposentar em Angra, porque eu não sou ambicioso. Assim, não tenho desejo de ser pastor de grande igreja. Pelo contrário, eu tenho orado, eu vou parar de orar, porque eu fico sempre orando. Senhor, não quer ficar pregando em grande igreja, nem preocupe em dar grande igreja, aí o trem está piorando. Eu vou começar a pedir, Jesus, eu quero dirigir a maior igreja.
E aí fica quieto. Né? Aí, dia 11 de dezembro de 2011, aqui eu vou encerrar, Não, foi... 2011. Eu e o meu filho aqui, o mais velho, fomos na África visitar um trabalho que a gente ajuda em Moçambique. Perdemos o voo, foi uma confusão tremenda. Mas aí no final da tarde conseguiu resolver, marcar para outro dia. Aí eu falei para ele, vamos lá na igreja. Era em São Paulo, falei, vamos lá na igreja do Brás agradecer a Deus pela vitória, meu filho. Aí eu estava sujo, de barba, estressado, estava alegre naquele momento, mas foi um estresse tão grande durante o dia, ele também chorou, porque perdeu a viagem. Chegamos lá, aquela multidão, aquela igreja do Brás, lá com o pastor Samuel Ferreira. Sentamos lá no meio, nem me identifiquei que eu era o pastor sócio, nada. Ele está pregando lá. Irmão, quando Deus tem um negócio com você, Ele te acha onde você estiver. Não adianta esconder, não. Olha, você pode estar aqui hoje querendo se esconder, mas Deus está te vendo e a promessa que Ele tem com você, não adianta correr, não. Ou não adianta tentar roubar. Não adianta tentar roubar. Que o que já tentar arrancar o meu ministério é uma coisa absurda. E cada vez mais Deus vai me abençoando. E do Salmão não é diferente. E com você não é diferente. Aí, terminando o culto, um irmão saiu de lá. Eu conheço ele, mas não sei o nome desse pastor. Saiu lá do pastor Sócio, Deus manda te dizer. Igual aqui hoje, cheguei aqui, um irmão veio para mim. Pastor, Deus manda dizer isso, isso, isso. Agora mesmo aqui, antes do culto, na hora do louvor. Então Deus traz a gente de longe, movimenta tudo para poder falar com a gente. Deus me trouxe aqui, está falando com você. Tira o coração de Angra dos Reis. Eu não queria sair de Angra porque, é o que eu disse, eu não sou ambicioso, gosto de ficar mais isolado, sou uma pessoa isolada, sou isolado mesmo, sou uma pessoa que vive muito só, eu, minha esposa, meus filhos, ou muito isolado. Vou no cinema só com eles, vou em estádio sozinho com meus filhos, ou com meu pai. Meu pai é flamenguista, eu sou fluminense. Quando é jogo do Flamengo, eu levo ele. Quando é jogo do Fluminense, eu levo. Mas sou muito isolado. E aí, esse irmão veio e disse, tira o coração de Angra dos Reis. Prepara lá, porque vai ter um vento, vai soprar agora. E eu vou te arrancar de lá e vou te colocar em outro lugar. Eu falei, mas esse vento é do bem ou do mal, irmão? Falei para ele. Falei, é vento de bênção. Deus vai remover cadeiras que estão estabelecidas, que ninguém nunca acha que vai mexer, ele vai mexer. O pastor de Bangu tinha o título vitalício da nossa convenção. Presidência de vitalicidade, é feita em estatuto essa vitalicidade pela honestidade que é, a pessoa que é, a história que tem. Pois ele, felizmente, ficou enfermo. Foi até um dia triste que ele estava de cadeira de roda. Graças a Deus, Deus já levantou, está bem, já levei ele lá em Bangu umas 2 ou 3 vezes. Irmãos, eu falei, tá bom. Nisso uma irmã me liga e diz, pastor Sócio, Deus manda te dizer que você vai sair daí e vai alargar as tendas. Isso foi em dezembro, dia 11. Abril, dia 10. Eu estava tomando posse em Bangu, que é a primeira igreja do Ministério de Madureira no Brasil. É a primeira igreja Assembleia de Deus construída de alvenaria do Brasil, no Rio de Janeiro, é lá. Eu tenho lá a igrejinha no quintal, está lá a igrejinha. Está fazendo 87 anos agora o campo. Estamos comemorando 87 anos. A convenção foi lá, nos deu posse. E muitos achavam que eu ia morrer ali em Angra dos Reis. Que é um trem, estava benção para mim. Mas quando Deus quer uma coisa com você, você pode correr, pode se isolar, pode esconder. E nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer a você, as promessas para você estão sendo renovadas hoje.
ainda que pareça ser deserto, ainda que você olhe para um lado e para o outro e diz: da onde vai vir o milagre? Como é que eu vou ter uma mesa num deserto desse? Deus já providenciou Barzilai para fazer um milagre na sua vida. É só você esperar. Faça como Davi, ainda que seja deserto, ajoelhe e diga: eu vou me deitar e dormir. O colchão hoje é o chão, o travesseiro é pedra, mas eu vou deitar e dormir, porque o Senhor me sustenta, e Ele vai levantar o Barzilai para fazer um milagre na sua vida. De pé, por favor. Posso fazer uma oração, senhor? Escolha uma pessoa, não escolhe 3, 4 não, uma pessoa. Você vai orar por essa pessoa, e essa pessoa vai orar por você. Se você não conhece, você pode perguntar o nome. Por quê? Porque é uma oração pessoal. Você vai interceder por essa vida agora. Então, para você interceder, você tem que saber o nome. Se você já conhece, bênção. Sim. Você já achou essa pessoa aí do seu lado? Olha, irmãos, Deus manda dizer, eu estou segurando aqui, mas eu vou te falar. Tenha saudade do Egito não, viu? Se Deus te trouxe para essa terra, a bênção é aqui. Tenha saudade do Egito não. Você vai orar por essa pessoa. O que eu vou orar? Você vai orar: Senhor, renova a tua promessa. Senhor, ele vai deitar e dormir hoje, porque o Senhor vai sustentar. Senhor, o Senhor vai derrubar o Absalão, e o Senhor vai levantar o Barzilai para fazer um milagre na vida dele. Esse Barzilai é o poder do Espírito Santo. É uma pessoa que Deus levanta para fazer um milagre, para te abençoar. Feche os seus olhos e ore agora por essa pessoa. Cite o nome dela na oração. Senhor, tua palavra foi ministrada. Tua palavra foi ministrada. Tua palavra foi ministrada. Senhor, renova a tua promessa com essa igreja que está completando 13 anos. Com muito mais anos de bênçãos e vitórias como tem sido. Renova a tua promessa com o pastor dessa igreja, com a sua família, com o ministério dessa igreja. Renova a tua promessa com essa moça, com esse rapaz. Renova a tua promessa com esse obreiro, com essa obreira. Renova a tua promessa com esse casal. Renova a tua promessa com esse lar, com essa família. Senhor, derruba os espíritos de Absalão contra essa igreja, contra esse ministério, contra esses lares, contra estas vidas. E levanta, ó Espírito Santo, os Barzilai para operar os milagres, para suprir as necessidades. Ó Espírito Santo, conhece a necessidade individual, pessoal, sentimental, financeira, ministerial, espiritual de cada um. Entra com o teu milagre, Jesus. Entra com o teu milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê um abraço nessa pessoa, diga a ele: o Senhor renova as promessas contigo. Aleluia! Glória a Deus, te adoramos, Jesus. Enquanto nós cantamos, se você está aqui e quer entregar a sua vida para Jesus, continue orando, continue intercedendo nesse momento. Feche os seus olhos. Se você está aqui, está afastado de Jesus, afastado da casa de Deus, volte para Jesus agora, volte agora, vem correndo, alguém vai te acompanhar. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, assumir um compromisso com Jesus, volte para Jesus, entregue a sua vida para Jesus, venha. Nós vamos orar com você também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Te adoramos, Senhor. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, meu Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Se tem alguém para retornar para Jesus, venha, venha rápido. Queremos orar com você também. Hoje pela manhã
Tivemos um irmão que reconciliou com Jesus. Se você quiser se reconciliar com Jesus nessa noite, entregar sua vida para Jesus, assumir o compromisso com Jesus, com as promessas de Deus, vem em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te adoramos, Jesus, te louvamos, Senhor. Cante, louve ao Senhor, vamos cantar. Deus renovou as promessas dele na nossa vida nesta noite. Creia, não duvide, creia, não duvide. Renove as suas forças, renove a sua fé, renove a sua crença nas promessas de Deus. Renove em nome de Jesus nesta noite. Nós cremos, Senhor, nas tuas promessas. Nós temos a marca da tua promessa, nós temos as tuas promessas. São 13 anos, Senhor, 13 anos que o Senhor tem nos guardado e vai continuar nos guardando, Senhor. São 13 anos, ó Deus querido, de lutas e de vitórias, de promessas, ó Deus. Obrigado, Senhor. Você tem uma promessa de Deus. Essas promessas vão se cumprir na sua vida. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Tu és fiel para tudo. Ora, Macia. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Senhor, te adoramos, ó Pai. Bendito o nome do Senhor. Graças te damos, ó Deus. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus. Obrigado pelas tuas promessas. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas promessas sobre a nossa vida. Obrigado por aquelas que o Senhor já cumpriu, por aquelas que o Senhor ainda vai cumprir, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo renovo espiritual. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos fortalece, que nos renova, que nos conforta, Senhor. Graças te damos, ó Deus, por esta noite. Graças te damos pela tua palavra, Senhor. Graças te damos pelas tuas promessas que não falham. Graças te damos porque o Senhor renova essas promessas hoje. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. E nós queremos continuar firmes. Queremos continuar, ó Deus, crendo nas tuas promessas, vivendo para a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença, ó Deus. Guarda-nos, ó Deus, durante essa semana, que nós possamos compartilhar as tuas promessas, a tua palavra, o teu amor durante essa semana. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E cada um diz amém. Dê uma salva de palmas.